Pleno.news. Em meio a variados assuntos que já abordamos aqui na Expo Cristã, diretamente de São Paulo, Pleno News veio para cá, participando da feira e tendo o privilégio de entrevistar vários convidados. E agora o tema é família. Vamos entrevistar o pastor Josué Gonçalves, que tem sido muito conhecido pelos seus vídeos, pelo seu trabalho, juntamente com a sua esposa, no ministério, restaurando Família Debaixo da Graça. E é com ele agora que a gente vai poder conversar, até porque, eu não sei se tem alguma dica, algum mistério, algum segredo, né? Mas muita gente está interessada em reconstruir sua família, fortificar sua família, salvar casamentos. Então agora é com o senhor, pastor. Regina, é um prazer muito grande estar falando com você. É um prazer. Participando aqui do Pleno News. E quero dar parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É um trabalho que está alcançando o Brasil e o mundo, de fala portuguesa. E é um trabalho jornalístico orientado pelos valores cristãos do Evangelho. Isso é muito importante. Realmente, a família hoje está sendo bombardeada e o interesse de milhares e milhares de pessoas é muito grande na restauração da sua família. Existe essa carência, né? Exatamente. Como nunca nós estamos assistindo o crescente número de divórcios no Brasil e no mundo. E há um clamor das famílias por restauração. Mas, pastor, sempre foi assim? Há quantos anos, por exemplo, o senhor trabalha no ministério com famílias? 28 anos. 28 anos, ou seja, quase 3 décadas. Sempre foi assim? O que está acontecendo? Veja só, nós sempre tivemos problemas na família, mas com o avanço tecnológico, com o surgimento da televisão, agora da internet e das redes sociais, eu acredito que o problema na família se tornou mais grave agora. O senhor acha que esses são fatores que têm determinado essa falência? São fatores que contribuem para arruinar muitas famílias. Mas dá exemplos, por favor. Quais são os maiores conflitos? De marido e mulher, por exemplo. Essas brigas, eu vou embora, não quero, as pessoas desistem rápido. Dá um exemplo. Olha, infelizmente, a maioria dos casais estão se casando sem estar preparado para o casamento. E uma das causas das separações que acontecem tem muito a ver com a imaturidade do casal. Quando você fala que as pessoas estão desistindo com facilidade, é porque elas não estavam preparadas para o casamento. E por não estarem preparadas para o casamento, quando começam os desafios, os problemas normais de uma vida conjugal, muitas delas realmente desistem com facilidade. Mas eu creio que deva existir diferenças entre um casal novo e um casal mais adulto, mais maduro. A gente tem visto continuamente casais com uma longa jornada conjugal que depois de 25 anos, 30 anos, quase 35 anos de casados, resolvem se separar. Por que isso, pastor? Na maioria das vezes, quando um casal que tem uma vida longa de vida conjugal resolve se separar, na verdade, essa separação não acontece de uma hora para outra. É um processo de desgaste, é um processo de descasamento que vai acontecendo ao longo da vida. Essa palavra é interessante, descasamento. E aí, uma das causas do enfraquecimento de um relacionamento conjugal está na falta de investimento que os casais não fazem, não é? Na comunicação do casal, porque nada se resolve sem comunicação, nada se conquista sem comunicação, não há reconciliação sem comunicação. E o que mais afeta hoje a maioria dos casamentos ou é a falta de comunicação ou é a comunicação ineficaz,
não eficiente, é uma comunicação não construtiva. Eu costumo dizer com certa frequência que o divórcio é precedido pela morte do diálogo. Isso é interessante, isso eu gostei. E esse diálogo é de todas as formas, né? Inclusive no relacionamento íntimo. Exatamente. Não há diálogo sexual se não houver diálogo verbal, certo? Por quê? Porque como você vai celebrar o amor no casamento sem que haja entre os dois, entre o bom dia e boa noite, comunicação e diálogo efetivo? Agora, pastor, a gente quer saber do senhor, da sua vida, né? Da escolha, do chamado para o pastorado, né? O preparo, e depois por trabalhar, por atuar numa área tão específica e que tem tanta demanda. Até 1990 eu trabalhava com missões e evangelismo. Missões e evangelismo. Em 1990 eu senti forte no meu coração um chamado específico para trabalhar com famílias. Nesta época havia poucos trabalhando de forma intensa, intencional, com famílias. Hoje você tem mais. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas boas fazendo um excelente trabalho voltado para a família. O que não era comum há 28 anos atrás. Hoje eu louvo a Deus que a mente da maioria dos líderes se abriu e eles estão fazendo um investimento muito maior agora na família. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aconteceu algum caso, alguma coisa que despertou? Alguém se separou, uma briga? O que aconteceu que fomentou isso? Não, não houve um caso pontual para me levar a trabalhar. Havia uma situação geral, não é, de famílias clamando por cura, por restauração, por orientação, e que me despertou então a fazer esse investimento na vida das famílias. E na sua família, tem algum segredo? O senhor já tem mais de 25 anos de casado? 33 anos de casado. Tem algum segredo? Porque com certeza vocês dois, como casal, aprendem, né? Exercem todo esse treinamento também para poder Claro. Eu costumo dizer que quem trabalha ministrando para famílias, o seu case de sucesso é a sua família. A sua própria o casa. seu portfólio é a sua família. Eu não acredito em alguém que ministra para as famílias e não tenha uma família saudável, não tenha uma família ajustada. Por isso é que eu decidi ser aprovado primeiro dentro da minha casa. Porque se nós, líderes, não formos aprovados primeiro dentro da própria casa, não teremos autoridade moral para ministrar fora de casa. E aí veio o aperfeiçoamento do ministério. Hoje o senhor tem um programa de TV, hoje o senhor tem uma clínica, né? Quase um hospital para atender famílias que estão morrendo. Na verdade, é uma clínica de restauração de casamentos, onde nós recebemos mensalmente o número de casais que chegam lá com o casamento na UTI conjugal, passam com a gente 4 dias e saem de lá com o casamento restaurado. E o programa de TV? Nós temos um programa de televisão em rede nacional há 11 anos e agora está aos sábados às 10 horas da manhã em função do horário eleitoral gratuito. Todo sábado às 10 horas da manhã nós estamos lá na Rede TV. E além disso, pastor Josué Gonçalves é colunista do Pleno. Exatamente. Não mais um canal de comunicação. Exatamente. A gente sempre está enviando texto para o nosso espaço lá no jornal Pleno. A gente agradece, pastor. Agora vamos para uma outra demanda que também tem preocupado muito. Filhos. Filhos que não obedecem, filhos que não querem ir mais para a igreja, filhos que não têm mais limites. O grande problema
é exatamente este. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Ou seja, esse comportamento indevido dos filhos revela um trabalho que não está sendo bem feito pelos pais. Porque se os filhos são o resultado do trabalho que os pais estão fazendo, se os filhos não estão se comportando como deveriam se comportar, significa que os pais estão falhando na sua missão. Tá, agora eu vou complicar um pouquinho. Porque tem gente que fala assim, não sei como que aconteceu, porque os dois foram criados pelos mesmos pais, na mesma casa, mesma família, tendo as mesmas oportunidades, mas um descambou para um lado e o outro escolheu o outro. Veja só, é claro, nós não podemos generalizar. O pai do filho pródigo era um pai que todo filho gostaria de ter. Ótimo exemplo. O pai do filho pródigo fez tudo certo. Um filho foi embora e outro filho ficou em casa. Um filho tomou a decisão de sair, o outro ficou, mas também não estava tão bem assim. Veja só, por melhor que eu faça como pai, a decisão de escolha é do meu filho, é da minha filha. Eu posso estar fazendo o melhor para os meus filhos, mas o meu filho pode tomar uma decisão errada que não tem nada a ver com o que eu ensinei para ele. Isso pode acontecer. Porém, está provado que quando os pais fazem a lição de casa como ela tem que ser feita, a probabilidade dos filhos darem errado é muito pequena. Mas o desdobramento disso pode ser, por exemplo, o sentimento de culpa. Não sei se o senhor lá lida com isso. Pais que se sentem culpados porque, apesar de todos os esforços, não conseguiram um resultado bom com os filhos. Olha, se esse pai está com um sentimento de culpa, significa que não fez tudo o que deveria ter feito. Porque quando um pai faz tudo o que ele deveria ter feito, não há motivo, não há razão para ele se sentir culpado. Como o pai do filho pródigo, eu acredito que ele nunca se sentiu culpado. Por quê? Porque ele deu o melhor de si, ele fez o melhor que pôde. E quando você faz o melhor, não há por que você se arrepender. Agora, uma outra situação prática que eu acho que muitos pais aqui devem ter vivenciado é você ser um casal cristão, ir à igreja, ter uma atividade, frequentar a igreja e ter os filhos que se rebelam para não ir. Então existe uma corrente que diz, não force, não pode forçar, que é pior. E outra que diz, não, tem que ir para a igreja forçar, que ele tem que ficar lá e aprender. Olha, eu penso que a criança está debaixo da tutela do pai. Eu, por exemplo, sempre levei meus filhos para a igreja, mesmo quando eles não queriam ir. Eu sempre procurei mostrar para as crianças que a igreja é o melhor lugar, é o melhor lugar. Até uma certa idade, eu entendo que os pais devem levar os filhos para a igreja. A partir de uma certa idade, é claro, os filhos vão decidir e vão escolher. Mas até uma certa idade, os pais têm o dever de levar os filhos para a igreja. Pastor, agora uma pergunta pessoal. Eu gosto muito de ouvir os seus vídeos, de ver os seus vídeos, de assistir o seu programa, e uma coisa que me chama a atenção é a sua calma, o seu domínio próprio. O senhor foi sempre assim ou isso foi um aprendizado? Eu não fui sempre assim. Esse é um exercício diário. Pode contar, pastor. É um exercício diário que eu faço de autocontrole. Eu era uma pessoa explosiva, eu era uma pessoa impaciente, eu era uma pessoa temperamental, eu era uma pessoa pavio curto, mas Deus foi trabalhando em mim a partir da palavra, de que o amor é paciente, o amor é longânimo, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Então, se você é cristão, e o Espírito Santo está formando em você o caráter de Cristo, você começa a entender o que significa o que Jesus disse. Quer ser feliz? Seja manso. E mansidão significa ter as rédeas das emoções nas mãos, certo? Ou seja, é impossível
você ser feliz se você não souber trabalhar com o seu temperamento e com as suas emoções. Que isso sirva então, já que o senhor é prova viva, né? Exatamente. De conselho para aqueles que têm essa impulsividade. Mulheres às vezes precisam controlar seus maridos impulsivos, né? Até com os próprios filhos, então é importante essa orientação. Agora eu vou passar para o outro lado. O senhor me desculpa, mas quem manda ser bom, né? Bom para falar de família, então a gente continua perguntando, que é a questão do divórcio. Ok, o casal divorciou, decidiu, tentou, não deu jeito, e aí você tem uma família desconfigurada e cada um para um lado. O que essa mulher e esse marido fazem? Separados agora, existe esperança para eles? Claro, veja só, o divórcio foi permitido por Deus na Bíblia. O divórcio foi permitido por Deus na Bíblia. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 19 que, a não ser por causa de adultério, o marido pode dar à mulher carta de divórcio. Certo. Ou seja, se houver um adultério, uma infidelidade conjugal, uma quebra de aliança, o marido então pode dar carta de divórcio à mulher. Porém, apesar de a Bíblia permitir o divórcio não é obrigatório. Não é obrigatório. E é interessante que Jesus fala do divórcio no capítulo 19 de São Mateus. Mas no capítulo 18, ele está tratando sobre o perdão. Por quê? Porque aonde a graça do perdão falar mais alto, esse casamento, apesar do que aconteceu, pode ser curado, restaurado, pode ser restabelecido pelo poder da graça de Deus. Mas quando ele não for, né? Nesse caso eu estou falando de um divórcio já feito, né? De uma mulher e um homem que vão passar a caminhar sozinhos. Quando eu digo que há esperança para eles, é de encontrar uma nova família, né? De constituir um novo lar, porque muitos homens e mulheres divorciados na igreja sofrem discriminação, ou não existe mais isso? Não sofre sim, porém hoje está bem menos isso. Veja só, eu acredito que há esperança, afinal de contas, quem pode dimensionar a graça, a longanimidade e o amor de Deus? E quem é que pode julgar o coração das pessoas? Veja só, eu tenho um amigo que ele sempre diz assim: não fale mal do seu irmão que errou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus esta noite. Não fale mal do seu irmão que errou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus nesta noite. Se essa pessoa se arrependeu, pediu perdão, Deus o perdoou, Deus espiritualmente o restaurou, ele pode sim reconstruir a família ou construir uma família agora dentro dos parâmetros da vontade de Deus. E uma outra questão também que eu acho que aflige, né, que eu percebo que aflige muita gente, é com relação a maridos ou mulheres, esposas, que não são cristãos. Então você tem um desafio de dentro de casa, servir como testemunha para que aquela pessoa aceite a Cristo. Muitas vezes o marido fala assim: não vai para a igreja, você tem que ficar em casa. Então assim, alguns conflitos dentro de casa que a mulher ou o marido tem que se submeter, enfrentar para ganhar aquela pessoa para Cristo. É um jogo desigual. O apóstolo Pedro foi muito feliz quando escreveu 1 de Pedro capítulo 3. Ele foi muito feliz. Ele disse o seguinte: que a mulher ganhe do seu marido sem palavra alguma, através do seu procedimento, através do seu comportamento. Pedro não disse que a mulher deveria estar falando para o marido não crente todo dia. Não. Pedro quis dizer o seguinte: fale o menos possível com a sua boca e muito com a sua vida. O grande problema é que às vezes a mulher cristã, casada com um homem não cristão, não age com ele com sabedoria. E eu ouvi falar de uma mulher que, para tentar fazer o marido ler a Bíblia, ela colocava a Bíblia aberta em cima do prato do marido na hora do almoço.
para ver se ele lia a Bíblia. Consequentemente, esse homem vai odiar a Bíblia e a mulher. Então, por isso que Pedro diz o seguinte: fale o menos possível com a sua boca do Evangelho e muito com a sua vida. Ganhe o seu marido sem palavra alguma através do seu procedimento. Agora uma parte também problemática: sexo. Quais são os maiores problemas sexuais que os casais encontram? O problema sexual no casamento atinge a maioria dos casais. Infelizmente, a maioria dos casais se casam sem saber o necessário sobre relacionamento sexual. Nas minhas palestras eu sempre pergunto assim para os casais: quantos de vocês foram educados sexualmente em casa pelos pais? Quantos de vocês os pais explicaram, ensinaram sobre sexo e sexualidade? 99% dos casais respondem: nós não aprendemos sobre sexo e sexualidade em casa com os nossos pais. Aí a gente pergunta: onde é que vocês aprenderam? Aprendemos na rua. E eu pergunto: a rua é o melhor lugar para se aprender sobre sexo? Não. A escola é o melhor lugar para aprender sobre sexo? Não. Hoje, nas escolas, o que se ensina é ideologia de gênero e outras coisas que vão contra os valores da palavra e do Evangelho. Então, aqui está um problema. Nós nos comportamos dentro do casamento a partir da forma como nós fomos educados, também sexualmente. Então, aqui está a grande dificuldade de boa parte dos casais que não se entendem sexualmente, porque eles foram para o casamento sem nenhuma educação, e aí eles têm que aprender. É que nem o cara que aprende dirigindo. Ele não tirou carta, ele vai aprender a dirigir numa situação de emergência. Não foi preparado, ele não estudou. Infelizmente, a maior parte das pessoas não estudam para casar. Estudam para ser médico, estudam para ser dentista, estudam para ser professor universitário, estudam para tantas coisas e não estudam para ser marido, para ser esposa, para ser casal. Esse é o problema. Pastor, fala um pouquinho agora dos seus livros, das suas produções, por favor. Não sei quantos de vocês já foram no meu stand, o meu stand está lá na frente. Tem um stand aqui na feira. Quem for lá no meu stand vai ganhar um adesivo muito interessante da nossa campanha. Tá bom? Vai ganhar um adesivo. O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres, tudo posso naquele que me fortalece, tá? Nós estamos lançando o livro da oração, nós estamos apresentando para vocês os 104 erros que um casal não pode cometer. Poderia me vingar, preferia abraçar. Pastor disciplinando pastor. 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. 101 erros que os namorados não podem cometer. São muitos livros que vocês podem adquirir lá no nosso stand. Isso é ótimo, porque aqui a gente pode até conversar sobre alguns temas, mas não dá para explorar muito. Eu estou vendo que tá... Ih, um drone! Que bacana! Dá tchau, gente! Tchau! Pleno ponto nível do tchau. Todo mundo está aqui Todo mundo está aqui prestando atenção, né? E a gente agradece a presença de todos. E para continuar então esse papo, acesse pleno.news, que o pastor está lá com a coluna dele. E a gente te agradece, pastor, coisa boa. Foi muito bom estar com você aqui, Deus abençoe a todos vocês. E lembrem-se, a família é o nosso maior patrimônio. Amém. Continua com a gente, pleno.news. Obrigada.